Eu quero que você abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. Então, Apocalipse é o livro da revelação. E eu quero que você abra no capítulo 8, no versículos 1 e 2. Capítulo 8, versos 1 e 2. Eu vou pedir que você permaneça com sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler bastante textos aqui da palavra do Senhor. Que Deus possa nos trazer revelação, que Deus possa nos trazer luz nesta palavra tão maravilhosa. Meus irmãos, a palavra de Deus é uma das coisas de maior valor que a gente possui. A palavra do Senhor, ela é poderosa, é abençoada, ela traz conhecimento, revelação, a palavra do Senhor é espírito e é vida. Ela é espada que penetra, que corta, que discerne, que divide. Ela nos mostra o caminho dos céus. É o livro que nos fala de Deus, que nos ensina sobre a pessoa de Deus. É o livro que Deus se comunica conosco. E o Senhor deixou lá o último livro. Embora em outros lugares ele sempre trouxe, os insights das últimas coisas, mas deixou o último livro para que nós pudéssemos ter confiança, segurança e esperança de que o Senhor voltaria e nos levaria para Ele. Aleluia. Apocalipse 8, 1 e 2. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Meus irmãos, esse era um momento muito esperado, a abertura dos 7 selos. E na eternidade se aguarda, está tudo pronto, está tudo preparado, aguardando apenas que Jesus, o Cordeiro de Deus, quebre o 7º selo. O 7º selo vai ser o start, o começo do toque de cada uma das 7 trombetas. Existem coisas que a gente não consegue compreender na sua totalidade, pelo sentido figurado, mas uma coisa interessante é que até um tempo atrás a gente ficava imaginando como é que ia acontecer isso. Como é que vai colocar uma marca da besta nas pessoas? Como é que vai colocar uma marca na mão e na testa e elas não vão poder comprar nem vender se não tiverem essa marca? Isso a gente ficava pensando como é que seria isso. E hoje já se fala, já se está produzindo, se já está em escala de produção, não se sabe, mas é factível que um chip pode ser colocado sob a pele da pessoa, na sua mão ou na sua fronte, e através de um scanner, de um leitor, pode-se saber tudo o que a pessoa é e tudo o que a pessoa tem. Ela não vai precisar de dinheiro,
não vai precisar de cartão, não vai precisar de nada. Pelo seu chip, se sabe tudo da sua vida. E nós, há 30 anos atrás, pensávamos, como é que vai ser isso? Agora, quando a gente vê esse vírus, que foi graçando espaço na Terra e invadindo as nações, e criando esse transtorno, a gente fica olhando, meu Deus, é bem assim que o Apocalipse ia falando que as coisas iam acontecer. Então a gente começa a ver e começa a entender como é que as coisas vão acontecendo. O João, lá no primeiro século depois de Cristo, há quase 2000 anos atrás, ele teve as visões, mas ele naturalmente deve ter visto mísseis, tanques, canhões, não é? E outras coisas mais, e ele não sabia como discorrer aquilo, como descrever. Então ele busca em figuras de animais, para ele poder trazer uma certa luz, um certo entendimento, para que os leitores daquela época pudessem, pelo menos, quando ele fala que aqueles animais cuspiam fogo pela boca e também pela cauda. Não é? Imagine os irmãos de 3, 4 séculos atrás lendo isso. Talvez ele pensava, vai ser uma batalha de dragões. Hoje a gente já sabe perfeitamente as armas que existem num embate, na infantaria, na artilharia, não é? Essas armas estão aí, as coisas que o João via. Um exército de 200 milhões de soldados. Na época que João vivia, não existiam 200 milhões de pessoas na Terra. A China tem um exército de 200 milhões de soldados. O exército da China é a população do Brasil. A China pode formar um exército muito grande em pouco tempo. Então, quando a gente vai vendo o quadro, o cenário mundial, a gente começa a ter uma percepção bem factível das visões e revelações de João no livro do Apocalipse. Então, eu vou ler aqui cada uma das trombetas tocando e o que acontecia a cada uma delas. Olha bem. Houve um silêncio no céu. Meia hora, quase meia hora. No céu não tem relógio. Céu é eternidade. Mas esse quase meia hora é que houve um silêncio por um espaço de tempo, para indicar o cerimonial deste momento. Reverência a esta hora. Porque o toque da trombeta é o toque da batalha e da vitória, da proclamação. Então aqui, o Cordeiro, quando abre o 7º selo, ele está com o controle em suas mãos e exercendo o seu juízo na terra. E uma das coisas mais lindas que eu vejo no Apocalipse, e nos momentos de adoração e louvor, várias vezes se repetem, que os juízos do Senhor são justos e verdadeiros. Os juízos do Senhor são justos e verdadeiros. A justiça do Senhor não é como a justiça do homem. A justiça do homem é cega. Mas a justiça do Senhor tem 2 olhos como chamas de fogo. Aleluia. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar.
A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. Nesses últimos tempos, nós assistimos a Califórnia pegar fogo, a Amazônia pegar fogo, a Austrália pegar fogo. A gente vai vendo como é que as coisas vão acontecer. Segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de uma grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Não se fala de repente que vai haver em um determinado momento uma colisão na terra? Será isso a segunda trombeta? E essa colisão se dá no mar, o estrago que isso vai causar? Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, queimando com uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. A Europa vive, segundo os cientistas, um momento de muita preocupação com a água, porque vários rios subterrâneos da Europa estão ficando amargos, as águas amargas. Quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com forte voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Um terço da terra ficará escuro. A quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião que quando fere alguém. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão.
Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinha o poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Quem foi a estrela que caiu do céu? A 6ª trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro e que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão armados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria eram de 20 vezes 10 milhares. Quanto é que dá 20 vezes 10 milhares? 200 milhões. 20.000 vezes 10 milhares. 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número, assim nessa visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 parte da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. A cauda deles eram semelhantes a serpentes com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Como a gente vê essas coisas acontecendo, eles não se arrependeram da idolatria, da imoralidade, da feitiçaria, dos homicídios e dos furtos. Então, quando esse 6º anjo toca a trombeta, 4 anjos são soltos, e um exército de 200 milhões de pessoas dizimará 1/3 dos habitantes da terra. Se isso acontecesse hoje, 1/3 seria quanto? De 7 bilhões e 300 milhões. 2 bilhões e alguma coisa. 2 bilhões e alguma coisa. Já pensou que é isso? Eles estão falando que o coronavírus no mundo já chegou a 400 mil pessoas. 400 mil pessoas em face a 2 bilhões e 400 milhões.
É quantos por cento? Aí, meus amados irmãos, o anjo toca a 7ª trombeta. Esse agora é o momento para a igreja, para os santos, para os seguidores de Jesus, para aqueles que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Porque a nossa esperança, meus irmãos, é o toque da última trombeta, quando nós cantamos: quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar. Ou então, quando angelical trombeta nesse mundo estrugir, né? Quando soar essa angelical trombeta. Então, olha lá, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: esses 24 anciãos que João sempre os viu, sentados nos tronos ao lado do Senhor, no trono do Senhor, esses 24 anciãos nada mais é do que a igreja do Senhor Jesus, as 12 tribos do Velho Testamento, da Velha Aliança, e os 12 apóstolos da Nova Aliança. 12 mais 12, 24, é a plenitude, a inteireza do povo de Deus. É a grande assembleia do Senhor, a igreja bendita do Senhor, formados por aqueles que morreram na esperança do Cristo que havia de vir, e daqueles que morreram crendo no Cristo que veio. Os salvos do Senhor. Esses 24 anciãos representam o povo de Deus na presença do Senhor. E quando eles viram o toque da trombeta, os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. Nós cantamos o 112, já refúgio a glória eterna, grandes e pequenos estarão diante do Senhor. Tanto os pequenos como grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista o quê? A arca da aliança no seu santuário. Quando abriu-se o santuário do Senhor, se viu lá o quê? A aliança. Oh, irmãos, a aliança que o Senhor Jesus fez conosco, ela é eterna, ela é verdadeira, ela é eficaz. João disse que quando abriu o santuário, lhe mostrou a aliança do Senhor, o pacto, o contrato que em Cristo Jesus, no sangue de Jesus, o Senhor fez com o seu povo. A nossa garantia está no fato de que temos uma aliança com os céus. E não porque nós fizemos assim, mas porque os céus, no seu grande amor, na sua infinita graça, na sua grande misericórdia, desejou fazer uma aliança no sangue de Jesus conosco, simples pecadores. Oh, que maravilha! Quando abriu o santuário de Deus que se acha no céu, foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando se toca a última trombeta, o reino do Senhor é estabelecido
em plenitude. Em plenitude. Não há lugar para mais nada. Ninguém agora, eu sou livre, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Agora, o cetro do governo está nas mãos dele, a vara que rege a terra está nas suas mãos, e tudo vai andar debaixo do seu conselho. Muito bem, eu queria que você pulasse lá para Mateus, no capítulo 24. Nós aguardamos o toque, o som dessa 7ª trombeta, que é a última trombeta. O que é que a Bíblia fala sobre a última trombeta? Vejamos o que Jesus disse sobre isso. Mateus 24, versos 29 em diante. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Nós vimos isso no toque das 6 trombetas. Jesus está aqui falando ao povo lá na Judéia, em Jerusalém, falando aos seus discípulos e à multidão que o ouvia. O que mais tarde o João viu isso em detalhes. E ele diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Como eu amo ler isso, com poder e grande glória. E ele enviará quem? Os seus anjos, com grande som de quê? Trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que maravilha! Agora eu quero que você abra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Nós vamos compreendendo a importância, meus irmãos, da última trombeta. Aliás, todas elas são importantes, né? Todas, graças a Deus por isso. Todas são maravilhosas. A partir do verso 51, capítulo 15, a partir do verso 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos. Ele usa aqui um eufemismo, uma figura de linguagem, quer dizer, nem todos vamos morrer quando o Senhor voltar. Quer dizer, quando o Senhor voltar, vai encontrar muitos dos seus servos vivos. Não sei se eu vou estar vivo, mas pelo andar da carruagem, eu acredito que eu não vou pagar o meu caixão. Vou economizar o funeral. E quantos aqui querem fazer essa economia? Maranata. Irmãos, Maranata não é um jargão, não é uma palavra de efeito, não é uma expressão de louvor. Maranata é uma oração. Quando você fala Maranata, você está dizendo o quê? Vem, Senhor. Vem, Senhor. É o meu desejo. Vem, Senhor. Não é? Então, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados no momento. Num abrir e fechar de olhos. Quanto tempo dura um piscar de olhos? É milissegundos. Quando você bate os olhos. Quantas vezes você bate os olhos em 1 minuto? Não é verdade?
Então, num abrir e fechar de olhos, num piscar, nós todos seremos transformados. Olha que coisa maravilhosa. Ao ressoar de quê? Da última trombeta. Qual é a última? A sétima. Aquela que quando tocou, os 24 anciãos se curvaram e disseram, glorificar e adorar o Senhor, porque os reinos desse mundo passaram a ser do Senhor. A última trombeta, ressoar da última trombeta. Então diz a palavra, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Irmãos, na hora que a trombeta tocar, que é a última trombeta, que é essa que nós falamos, quando Cristo lá sua trombeta lá do céu mandar tocar, né? Quando os crentes, meu Senhor, incorporar, quer dizer, os que estiverem mortos, quando a gente sepulta um servo, uma serva do Senhor, o que é que a gente sempre fala para eles? Até breve, até logo, porque no toque da trombeta, se eu estiver vivo, eu vou escutar, e você lá onde estiver, você vai escutar. E diz a palavra que esse toque é tão poderoso que o fogo vai devolver os seus mortos, os que foram queimados. O mar, aqueles que foram afogados, que desapareceram, ele vai devolver os seus mortos. As sepulturas vão se abrir. Meus irmãos, vai acabar o silêncio no cemitério naquele dia, naquela hora ou naquela noite, não sei. Mas uma coisa eu sei, é que quando tocar a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nós no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Porque a trombeta vai soar para nós. Nós vamos ouvir o toque dessa trombeta. Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não fica aí com preguiça, não fica aí dando desculpa, não fica aí em casa, aqui eu estou confortável, não fica aí fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Meu irmão, essa obra tem recompensa, esse trabalho tem galardão, esse trabalho tem prêmio. Diz a palavra que nós receberemos a coroa da vida. Paulo diz, o que me aguarda é a coroa da glória. Eu estarei reinando com Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aí se pergunta, mas por que tem tanta estrela, tanto planeta? Por que esse espaço é infinito? Minha gente, isso tudo eu acredito que está nos aguardando, porque o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na restauração de todas as coisas, porque vai haver novos céus e nova terra, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que parou lá no Jardim do Éden vai voltar e dar continuidade. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, toca a trombeta. Que maravilha. Agora eu quero que você vá na primeira carta aos Tessalonicenses. Vou ler esse texto para a gente chegar ao final. Capítulo 4, versos 13 e 18. Em outubro de 1979... quando Deus levou a minha mãe para estar com Ele, nós
colocamos a Bíblia aberta sobre o seu corpo ali, nesse texto aqui, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Porque, meus irmãos, esse texto nos dá uma esperança tremenda, louvado seja o nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Irmãos, não quero que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com quem? Com eles, os mortos que ressuscitaram, entre o quê? Nuvens, para encontrar com quem? Com o Senhor. Onde? Nos ares. E assim estaremos até quando com Ele? Para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com estas palavras. A última trombeta. Que dia glorioso, que dia maravilhoso. Meus irmãos, essa música é a música que os céus esperam, que a noiva de Cristo espera, que todos esperam. Meus irmãos, nós estamos aguardando o toque da última trombeta. Sabe, irmãos, uma tradição de Israel no passado, muito interessante, quando o moço, então, escolhia a pessoa com quem ele ia casar. E aí, ele gostava da moça, e não tinha essa história de ir lá pedir namoro, ficar namorando, nada, não tinha isso. Ele gostava da moça, e decidiu que com ela que ele ia se casar. Então ele falava com seu pai: pai, aquela moça ali é a moça com quem eu quero casar. Aí o pai conversava com ele, via que a coisa estava séria, que o fogo do amor tinha prendido o seu coração. Então o pai ia com seu filho na casa dos pais daquela moça. E o pai ia ter uma conversa com o pai da moça. E ali era feito o pedido. A moça era consultada. E a moça, então, aceitava. E ali os pais, então, conversavam e acertavam o dote. Quanto que o pai do noivo iria pagar de dote pela moça. E aí então estabelecia o preço, o dote era pago, era assinado um compromisso, que seria como se fosse um noivado, mas já era um compromisso em contrato fechado. Então o contrato não pode ser quebrado, né, Dalva? Contrato. E aí então o pai pegava o seu filho e levava ele para lá e dizia: meu filho, vamos agora fazer sua casa. Você vai casar, e quem casa, quer casa. Então o pai, com os seus irmãos, naturalmente, seus familiares, seus amigos, iam ajudá-lo a construir a casa
para ele casar. E aí ele começava a trabalhar e ia construindo a sua casa. Quando a casa já estava chegando no final, estava chegando no fim, o noivo mandava um amigo lá onde estava a noiva. E o amigo chegava na casa da noiva, na frente da casa da noiva, e tocava o chofar. Esse toque era avisando para a noiva que ele já estava terminando. Já estava chegando a hora dele vir. Que era para a noiva se arrumar. Daí, meus irmãos, passado um tempo, ele mandava um outro amigo que ia lá, tocava o chofar. E a noiva sabia o quê? Que estava chegando mais perto. Ela já ia se arrumando, se preparando, as suas amigas estavam preparando as coisas com ela, o seu enxoval, suas coisas, os perfumes, se preparando para as núpcias e etc. E assim, quando ia se aproximando, chegava um amigo tocando o chofar. Até quando chegava o último. Quando o último chegava, a noiva já estava toda vestida. Tudo já estava preparado. O banquete já estava pronto, a festa já estava pronta, a noiva já estava ataviada, vestida, e o noivo chegava com seus amigos, com seus familiares, com seus pais, e tocava-se a última trombeta, a noiva então dançava. Lembra do profeta dizer, então a virgem, na dança, se alegrará. E então era realizado a cerimônia, as bodas, o casamento, e ele saiu então para as núpcias. Quando o Senhor estava saindo aqui desse mundo, o que é que ele disse? Na casa há muitas moradas. Vou, irei e voltarei para levá-los para mim. Entenderam? Entenderam como é a coisa? Então as trombetas, irmãos, estão soando para que a noiva vá se arrumando, porque as bodas estão próximas de acontecer. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Estão prestes a acontecer. Meus irmãos, os homens podem falar o que quiserem, podem prometer o que quiserem, podem ranger os dentes, mostrar bravura, arrogância, mas nada disso prevalece diante do Senhor. Nada disso prevalece diante do Senhor. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa na sua presença.